Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. É um enorme prazer tê-los aqui novamente. Quem já está comigo, vamos seguindo. Quem está chegando aqui pela primeira vez, vamos rapidamente. O professor vai apresentar. Meu nome é Leonardo. Nós vamos trabalhar direito eleitoral, tá certo? Nós estamos falando de propaganda eleitoral e nós vamos falar hoje da propaganda na imprensa. Peço que vocês acompanhem os nossos trabalhos nas redes sociais, seja no Instagram, YouTube, do professor e também do Vencendo Concurso, tá? Tem bastante coisa legal. Espero que vocês gostem, acompanhem, sigam, compartilhem, que é muito legal para ver cada vez mais o nosso conteúdo chegar a mais e mais pessoas, tá bom? Pessoal, começando, né? Nós temos que fazer uma separação muito importante quando a gente fala de propaganda na imprensa. Aqui pode ter uma questão bem legal, que é justamente no seguinte sentido, né, com relação ao pagamento, tá? Então, o que que acontece? Pode ser que a questão fale, é vedado qualquer tipo de pagamento na propaganda da imprensa, né? Ou ao contrário, né? Toda propaganda na imprensa, ela é paga. Então, vejam que esses é vedado sempre, a qualquer, né, todo, nunca, então são palavrinhas que a gente já fica em alerta. Não quer dizer que esteja errado ou certo, mas só quer dizer que a gente vai ficar atento. Por quê? Essa atenção ela decorre do seguinte: quando a gente fala de propaganda na imprensa, a gente tem que separar, e vocês já perceberam. Nós temos rádio e TV, e também nós temos jornal e revista. Quando a gente fala de rádio e TV, esse tipo de propaganda somente pode existir se for gratuito. Então, se cair na prova, é vedado qualquer tipo de pagamento para propaganda no rádio e na televisão? Ok, qualquer, né? Realmente, tem toda a razão. E é vedado propaganda eleitoral gratuita no jornal e na revista? Também é vedado. Porque nesses dois, um é pago, o outro é gratuito. Agora, quando a questão é genérica, ela fala da imprensa, e aí ela fala do pagamento e da gratuidade, se ela cria uma proibição total ou uma permissão total, ela vai ficar errada, né? Por quê? Porque a imprensa se divide entre rádio e televisão, jornal e revista. Muito cuidado, é fácil, né? Espero que vocês já tenham percebido, mas tomem cuidado com esses extremos, em qual momento, em que situação está falando, tá bom? Então, rádio e TV são propagandas que podem acontecer de forma gratuita, né? Não pode ter pagamento. E jornal e revista, a mesma coisa, só que tem que ser pago, tá bom? Vamos lá. Na imprensa paga, né, ou seja, jornal e revista, o que que vocês devem saber? São até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, né? Então, veículo entenda jornal, veículo entenda revista, né? Em datas diversas, tá? Então, ou seja, não pode, por exemplo, o candidato ali na semana das eleições, né? Já que está no momento mais próximo, aí ele aproveita para fazer um monte de propaganda, né? Então, ou seja, às vezes até no mesmo dia, né? Ele sair em vários jornais, várias revistas, não. Então, a lei pede que isso seja espaçado, né? Em datas diversas. O espaço máximo por edição, se for jornal, vocês estão vendo o bonequinho, né? O jornal um pouquinho maior, aí ele coloca 1/8 do jornal, tá? E se for revista ou tabloide, que é metade, né, do jornal, aí também o anúncio é feito em 1/4 do, do tabloide ou da revista, tá? Tabloide é aquele jornalzinho menor, né? É um formato praticamente aí do tamanho de uma revista, tá? Então é isso, pessoal. São pontos importantes. Às vezes o aluno pergunta, professor, isso cai em prova? Sim. Eu sei que essas informações às vezes parecem irrelevantes, né? Eu sempre insisto. Concurso público é um caminho à parte, pessoal. Principalmente para quem, esse recado sempre eu dou, principalmente para quem é da área do direito, tá? O pessoal do direito precisa se conscientizar, né? A galera estuda na faculdade, eu sou formado em direito, etc. E a gente estuda coisas polêmicas, coisas, análises técnicas, situações que estão em evidência, enfim, né? E a gente quer replicar isso para o concurso público. Por que não sei o que? Mas tem então. A gente tem que voltar do zero e entender que o concurso é um caminho próprio. Então eu tenho que entender o mecanismo do concurso público. Eu esqueço a faculdade, eu esqueço tudo que eu sei. E eu tenho que começar do zero. Mas, pô, professor, eu vou perder todo o conhecimento que eu tenho? Não, você vai usar esse conhecimento a seu favor, não contra. Não nade contra a maré.
acadêmico, bacharel, advogado, tá? Cuidado com isso aqui. Então, às vezes a gente olha esse tipo de situação, na prática, para quem é advogado, fala, não é relevante, né? O legal é discutir, sei lá, a interpretação do STF a respeito. Não, se isso cai na prova, se você já viu questões, beleza. Agora, se não, foque naquilo que é produtivo para a prova de concurso público. Tá? E essas coisinhas assim que parecem bobeiras, né? Ficar decorando tamanho, quantidade, é muito, muito de prova, tá bom? E até a antivéspera. Então é muito comum a questão contar uma história, né? José é vereador e pretende fazer uma propaganda na imprensa paga. José, então, pela primeira vez veiculou na véspera da eleição um anúncio que ocupou um quinto da página da revista. Nesse caso, aí alternativa A, se for de alternativa. Né? José agiu corretamente. Alternativa B, José agiu corretamente com relação à data, mas o tamanho é proibido. Sabe assim, a questão ela vai. José agiu errado tanto com relação à data quanto com relação ao tamanho. Então dá para a questão variar. Ou, se for uma questão de certo e errado, ela já vai e afirma, né? José agiu corretamente, José agiu incorretamente. Pronto. Então, ali você já cria uma situação. Então, o José está errado nas duas, né? Porque só pode propaganda até a antivéspera, né? Então, ou seja, a véspera é no sábado, a antivéspera é na sexta-feira. E o tamanho, se for jornal, é 1/8, e se for revista ou tabloide, 1/4. Então são situações que a gente vai memorizando. E às vezes a banca cria uma historinha, porque ela dá mais elementos, ela dá mais margem para que o examinador trabalhe e também gere confusão no candidato, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar de rádio e televisão, tá bom? Professor, você está se referindo às emissoras de canal aberto ou fechado? Vamos falar disso, tá? Rádio e televisão, já verificamos anteriormente que só pode se for propaganda gratuita, então não pode um candidato pagar, deixa eu aparecer no seu talk show, deixa eu aparecer aí na entrevista com um apresentador famoso, deixa eu participar de um programa de culinária aí, só para ficar mais conhecido, não pode, tá? Então é um espaço que vai ser devidamente regulamentado, então dando participação para todos os partidos que a gente vai verificar, sem que se faça distinção. Então, esse é o objetivo, né? Até para difundir os candidatos, difundir todas essas questões aí, tá bom? Agora vamos lá. As emissoras, né, que são de rádio e televisão, devem ter, né, no caso aqui, a disponibilização a seguir aplica são as emissoras de televisão que operam em VHF e UHF, tá? Isso aqui é mais antigo, né? A gente sabe que hoje nós temos o sinal digital, mas de qualquer forma é o que está previsto em lei. E os canais de televisão por assinatura, tá? Aí você fala, pô, professor, mas na TV fechada não passa horário político, né? Depende, né? Ele está se referindo especificamente àquelas que são administradas pelo Senado, aquelas que são administradas pela Câmara e aquelas que são administradas pelas Assembleias Legislativas, né? E a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou ainda, se tiver, das câmaras municipais, tá? Então são aqueles canais, né? A TV Câmara, a TV Senado, né? Então elas também passam o horário gratuito, tá bom? Agora os demais canais fechados não, né? Então é somente esses que foram mencionados. Nós já percebemos, espero eu, né? Que a ideia é cada vez mais o aspecto inclusivo, né? De gerar uma inclusão social. Então, a propaganda ela precisa chegar para todos. E nesse quesito, né, a propaganda eleitoral gratuita na televisão deve utilizar a linguagem brasileira de sinais, Libras, ou um recurso de legenda que permita que aquela pessoa que provavelmente possa não ter o recurso auditivo, etc., também consiga entender, consiga gerar uma conscientização na escolha do seu candidato, né? E deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras, tá? Então, é fundamental que se tenha a inclusão dessa linguagem de sinais, tá bom? No horário reservado para a propaganda eleitoral, não será permitida a utilização de comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto, né? O que acontece? Às vezes é lá o político ali engraçadão, né? Às vezes tem algum patrocínio por trás, né? Uma linha de cosméticos, um material esportivo, sei lá,
área da alimentação, carnes, etc. Enfim, tem algum patrocínio ali por trás e o patrocinador fala, ó, usa aqui, né? Faz uma propaganda, mas inclui aqui meu material esportivo, né? E o cara vai lá e cria um programa que ele meio que finge que está usando, o esporte é importante, né? E filma a bola com a marca do material esportivo, né? A gente vai focar na alimentação de qualidade. Aí corta aquela carne, mostrando às vezes não sei o que, uma margarina, uma manteiga, sabe assim? Cria um aspecto meio que comercial, como as novelas fazem, né? Os filmes, né? As séries, né? Tem que promover um produto, eles criam ali, né? Mas eu vou estar me aproveitando, que inteligência, né, do político. Eu já vou usar um espaço gratuito e já aproveito para difundir aquela marca, né? Não, isso é proibido, né? Ainda que disfarçadamente, se ficar caracterizado que ele está sendo, né, utilizando para fins comerciais, aquela propaganda que é eleitoral, haverá punição, né? Então, a emissora não autorizada a funcionar pelo poder competente, se caso veicular uma propaganda eleitoral, será multada no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Aí vocês perguntam, professor, como assim uma emissora que não é autorizada a funcionar vai funcionar? Na verdade, aqui é mais no rádio, né? Vocês já devem ter reparado, né? Claro. É que hoje a galera não escuta muito rádio, né? Eu vou me baseando pela minha idade aqui, e aí eu não sei, né? Às vezes tem alguém bem novinho aqui, mas enfim, né? Tem as chamadas rádios pirata, né? Acho que vocês já devem ter percebido, espero eu, né? Principalmente quem está dirigindo, né? Você está dirigindo, aí está numa frequência lá, e de repente você passa num lugar, aquela frequência muda para uma outra rádio, né? É a mesma frequência, mas é outra rádio. Porque naquela localidade tem uma rádio pirata, né? Que rouba, como a gente fala, né? O sinal, né? E se vale daquela frequência para passar a sua programação. E às vezes aquela emissora ela não tem autorização de funcionamento, obviamente, porque se ela é pirata, né? Assim que a gente chama. Nesse caso aqui, se for identificada, ela será multada no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000, e logicamente, porque não pode veicular a sua programação e sequer a propaganda eleitoral, né? Continuando, tá? Só para você. Porque aqui cortou, tá bom? Aí a gente vai continuar, só para lembrar, né? No horário reservado não pode, né? Então a gente está falando aqui das proibições, tá? Então não pode ter propaganda comercial, não pode ter emissora que não tem autorização, tá bom? Quem mais? Encerrado o prazo para a realização das convenções. Opa, deixa eu sair daqui. Beleza, não atrapalho vocês. Encerrado o prazo para as convenções. Aí temos que lembrar, né? Quando que a convenção? É do dia 20/7 a 5/8, né? Não vamos esquecer. Do ano das eleições, é vedada às emissoras em sua programação normal e em seu noticiário, né? Transmitir, ainda que forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisas ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Sei lá, às vezes uma emissora às vezes de entretenimento, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui, você vai votar. Não, não pode, né? Mas não pode pesquisa, professor? Pode, mas eu já, né? Tem um módulo específico falando das pesquisas, como elas devem ser feitas, os critérios, né? Tem tudo um contexto, né? Assistam essa aula que a gente comenta a respeito das pesquisas, não pode ser feita ali aleatoriamente por uma emissora de televisão. Porque de repente ela pode, mas estou aqui na rua. Mas e daí? De repente você já meio que deixou 5, 6 pessoas ali no jeito, né? O jornalista vai lá e fala, em quem você vai votar? Vou votar em tal, fica aqui. Quem você vai votar? Vou votar em tal. Não, não, obrigado. Quem você vai votar, né? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí deixa 5 pessoas, aí o jornalista lá, eu tô aqui ao vivo, na praça de não sei da onde. Vamos verificar aqui como é que tá o clima das eleições. E aí, meu amigo, você vai votar em quem? Vou votar no fulano. Um pro fulano aqui. E você? Vou votar no fulano. O fulano tá bem, hein? E você vai votar em quem? Caramba, hein? O fulano aqui tá bombando aqui nessa praça, hein? Meu Deus. Aí começa a criar, né? Qual o objetivo disso daí? Né? Não tem uma amostra científica, não, e ali, enfim, né? Então, por isso que, nesse caso, as emissoras não podem, né, na sua programação normal, transmitir esse tipo de situação, né? Então, vejam aqui, né? Qualquer tipo de consulta popular, em que seja possível identificar o entrevistado, né? Ou em que haja manipulação dos dados, né? Até porque, né, pessoal, quando você identifica o entrevistado, você já coloca porque você já estaria manipulando aquela questão do voto ser secreto. Então ele já está tirando a questão do voto secreto.
E também sendo gravado, às vezes nem sempre ele vai falar a verdade, né? Então, às vezes ele vai jogar ali pô, não quero ficar mal, porque eu vou votar num candidato que a galera não gosta, mas eu gosto, então eu vou falar um outro candidato ali que a galera curte, essas bobeiras, mas enfim, manipula, né? Isso acaba manipulando. E querendo ou não, quem está assistindo, né, se não percebe, nem todo mundo percebe o fake, né? Começa a gerar um espírito de, pô, mas esse candidato aqui tá tão bom, se tá todo mundo querendo votar nele, eu gosto dessa emissora, poxa, então acho que essa é uma boa opção, né? Pô, esse jovem aqui, essa pessoa que me parece bem instruída, se vai votar nele é porque acho que deve ter boas ideias, né? Então acho que eu já escolhi meu voto. Então, pessoal, a forma de manipular a mente humana é muito complexa, né? E dali a gente nunca pode duvidar dessa capacidade de quem está à frente, né, desses comandos, e por isso que a legislação aqui é muito boa, muito precisa, né? Dar tratamento privilegiado a um candidato, partido ou coligação, né? O tratamento tem que ser igual. Veicular, tudo isso aqui é proibido, né? Só para a gente não esquecer. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido, mesmo que dissimuladamente, né? Fingindo que, não, aqui qualquer fato que tenha relação com a vida real é mera coincidência, né? Porque aqui é uma ficção. Né? Se por acaso, né, parecer que nós estamos falando de uma coisa que tem a ver com a política, não leve a sério, porque aqui é uma minissérie, né? Mas ali está fazendo uma crítica, está fazendo uma apologia a um determinado pessoa, às vezes por um gesto, uma característica, e logicamente, né, a arte nesse caso, ela vai se aproveitar às vezes do drama, do humor, né, daquela questão, né, de se conectar com quem está assistindo e dali gerar uma aprovação ou uma reprovação, né? Então eles conseguem criar essa conexão, né? Exceto, né, a única parte da emissora que pode falar de candidatos, né, são programas jornalísticos ou na parte dos debates, né? Então, nesse contexto aí é permitido. Agora, em novela, numa programação que não tem nada a ver ali, colocar um candidato, fazer uma alusão ao candidato, é proibido, né? Divulgar o nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou a variação nominal por ele adotada. Então, ou seja, usar um programa colocando o nome do candidato, né? Sendo o nome do programa o mesmo que o candidato, fica proibida sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro, né? A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir o programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Né? Então, o que acontece? Tem, às vezes, jornalista, enfim, que resolve se candidatar, e ele pode, né? Mas a partir do dia 30 de junho, ele não pode mais aparecer, né? Então, se tiver gravado, a emissora não pode mais transmitir, e ele também, logicamente, não pode gravar novos programas, né? Até o final aí das eleições, né? Então, desde o dia 30 de junho, é vedado às emissoras na sua programação, né, contar com esse profissional, né, mesmo que seja da casa, etc., né, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa no valor de 20 a 100 mil FIR, duplicado no caso de reincidência e cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Né. E a partir do dia 15 de agosto, né, quando tem ali o registro das candidaturas, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantido a todos a participação nos horários de maior ou menor audiência. Tá? Então eles vão fazer as inserções, que vai passar ao longo da programação, tem uma aulinha que eu explico todos esses detalhes, e vocês vão perceber ali que o objetivo é divulgar todos os partidos sem que haja predileção. Né? Então, alguns vão passar no horário da manhã, outros vão passar no horário da tarde, outros à noite. E depois isso vai sendo revezado, né? Uma forma de não dar privilégios a ninguém, tá bom? E quando chegar o segundo turno, né? Porque, lembrando, o segundo turno ele só vai acontecer nas eleições para majoritário, tá? Então isso é importante. E majoritário absoluto. Quem que é o majoritário absoluto? Governador, presidente, prefeito, se for uma cidade com mais de 200 mil eleitores. E detalhe, só vai ter também se esses não alcançarem
a maioria absoluta no primeiro turno, tá? Então, o segundo turno nem sempre vai ocorrer, né? Então, se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão a partir da segunda-feira seguinte a realização do primeiro turno, então só vai começar a propaganda eleitoral, né, para o segundo turno na sexta-feira. Então, a eleição do primeiro turno foi no domingo, né? Então, na segunda não vai ter, na terça não vai ter, na quarta não vai ter, na quinta não vai ter. Só vai começar de novo a propaganda eleitoral nessa sexta-feira. E ela vai até a antevéspera da eleição. O horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em 2 blocos diários de 10 minutos, né? Porque aí, no caso agora é segundo turno, diminui a quantidade, né? Isso tanto no rádio quanto na televisão. E os blocos terão início das 7 às 12 horas no rádio e às 13 e às 20 horas e 30 minutos na televisão. Então, esses são os horários previstos para as propagandas, né, em bloco. Por que bloco? Porque elas vão passar todas de uma vez, né? Então, se vocês forem ver aqui, cadê o bloco de 10 minutos? Nesse momento, os dois candidatos, né, que foram para o segundo turno, cada qual vai ter 5 minutos, né? Então, 5 minutos no rádio, na parte aqui da manhã, ó, das 7, né? Então, das 7 até as 7h10, 5 minutos de um, 5 minutos do outro. E às 12 horas no rádio é a mesma coisa, né? 5 minutos de um, 5 minutos de outro. Na televisão, às 13 horas, vai das 13 até as 13h10, 5 minutos de um, 5 minutos do outro. E das 20 horas e 30 minutos, a mesma coisa, né? 10 minutos, 5 de um, 5 do outro, tá? Assim que funciona, é uma forma de divisão. E censura, tá? Então, eu não estou aparecendo muito aqui para não atrapalhar, tá, pessoal? Eu vou ficar um pouquinho off, mas se vocês tiverem saudade, o professor volta, mas eu vou sair. Afinal, o foco aqui é o estudo, né? Brincadeiras à parte, pessoal, voltando aqui, nós temos o seguinte. Quando o candidato, o partido, prepara o material de campanha, ele encaminha para as emissoras. Então, a emissora ela não pode pegar aquele material que foi entregue e fazer uma análise. Olha, veja bem, esse conteúdo aqui não está legal. Ah, esse conteúdo aqui tem fake news. Ah, esse conteúdo aqui está ofensivo. Ah, esse conteúdo... Não cabe à emissora analisar o conteúdo. Ela simplesmente é obrigada a passar, né? Ela não tem que analisar. Por quê? Porque a lei diz, ó, não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais. Então, o candidato e o partido depositou aquela mídia sob sua responsabilidade. A emissora não tem que filtrar, ela simplesmente tem que passar. Agora, o fato da emissora ter passado e isso ter gerado um processo, aí vai acontecer o seguinte, ó, é vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos. Sujeitando, não é a emissora não é responsável, ela não vai nem fazer o filtro, né? Ou coligação que infringiu as regras, né, a perda do direito à veiculação da propaganda no horário seguinte. Então, o partido e o candidato, a coligação, já estão cientes. A emissora não vai fazer o corte, ela simplesmente vai transmitir. Aí continua, sem prejuízo no que foi mencionado no item anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra do candidato, à moral e aos bons costumes. Então, a primeira vez passa. É assim que a gente usa a ideia, né? Então, a primeira vez passa. Por quê? Porque ninguém... não tem como fazer uma censura prévia. O partido é responsável, ele está ciente aqui, ó. Item 2. Ele está ciente que não pode. Mas ele quer fazer? Não tem como censurar. Por quê? Porque isso é subjetivo. Foi para a emissora transmitiu. Aí, quem foi ofendido mandou para a Justiça Eleitoral, olha isso aqui. A Justiça Eleitoral, opa, realmente, isso é ofensivo. Agora sim, esse conteúdo é proibido de ser passado. Percebam, isso não é uma censura prévia, né? É uma censura pós a sua apresentação. Eu dei o direito dele apresentar. Ele foi teimoso. Agora ele está proibido de passar novamente aquele conteúdo que é ofensivo à honra, à moral e aos bons costumes, tá? É vedado aos partidos políticos e as coligações incluir no horário destinado aos candidatos e às eleições proporcionais. Tá lembrando, né, pessoal? A eleição proporcional é aquela que vai dos vereadores, né, quando é municipal, ou dos deputados, todos eles, né, deputado federal, estadual, distrital, nas eleições federais ali, né, e estaduais, tá? Então, nas eleições proporcionais, é vedado, né, a propaganda das candidaturas às eleições majoritárias, né? Aí, lembrando que majoritário nós temos ali os chefes do executivo, né? Então, prefeito, governador e presidente,
e os senadores, né? Então, mais, aqui, ó, vamos colocar um maisinho, mais os senadores. Ou vice-versa. Como assim? O horário destinado à propaganda de vereador é para passar vereador, não é para o prefeito se aproveitar e começar a fazer a propaganda dele aqui. Ou o inverso, né? Os vereadores saírem na propaganda do prefeito. Cada qual vai usar o seu espaço, né? Então não pode ter uma mescla entre essas propagandas, né? Porque senão o partido estaria se aproveitando, né? Ah, vamos focar em um candidato aqui? Então ele vai aparecer em todas, né? Para ver se a gente ganha, né? Não, né? Aí, continuando, ressalvada a utilização durante a exibição do programa das legendas com referência aos candidatos majoritários, né? Então, por exemplo, o sujeito é candidato a vereador, aí ele fala, meu nome é José, eu sou candidato a vereador, vote no José para vereador e vote no João para prefeito. Então, ou seja, ele está focando nele, ele está pedindo para votar nele, mas ele também está na chapa do João, que é o prefeito, e ele pede, né, para votar no João também. Tá? Então, isso pode, né? Com referência aos candidatos majoritários, ou às vezes não dá nem tempo de falar, mas pelo menos fica lá o candidato ao fundo, a numeração do fundo, né? Então fica o número do candidato a vereador e ele ao fundo fazendo a propaganda do candidato a prefeito. Mas veja, não é que o vereador sumiu e só ficou o prefeito ali falando e pedindo voto para aquele prefeito, né? Ficando autorizada da menção do nome no número de qualquer candidato do partido ou também da coligação, tá bom? Então isso pode, né? É facultada a inserção de depoimento de candidato às eleições proporcionais no horário da propaganda do majoritário. Então, de repente, às vezes tem um deputado que ele é muito famoso. E às vezes tem um governador que às vezes não é tão conhecido. Ou pode até ser que ele seja famoso também, isso não entra no caso. Mas é uma estratégia. Então, olha, eu acho que esse depoimento desse cara que é deputado, é um senador, vai ser legal, né? Desculpa, pessoal, senador não, né? Mas esse cara que é deputado aparecer aqui nesse programa. Né? De repente ele tem um bom público. Então ele vai lá e fala, olha, nesses anos de política, eu nunca conheci alguém tão ético, uma pessoa que lutou bravamente. Mas vejam, pessoal, o que ele está fazendo? Ele não está exaltando as características dele. Ele está aparecendo no programa do outro, mas não é para pedir voto para ele. Né? Então esse deputado aqui, ele está indo lá pedir voto para o candidato a governador, por exemplo, ou prefeito, ou presidente, etc. Né? Então, nesse caso, é facultada a inserção de depoimento de candidatos às eleições proporcionais no horário de propaganda das candidaturas majoritárias. Ou vice-versa, pode ser que o prefeito, né, ele quer apoiar um candidato a vereador, então ele fala, olha, estou aqui para pedir que a população de tal lugar vote no candidato a vereador. Esse é o meu candidato, esse é o apoio, né? Aí vejam aqui, ó, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedir voto ao candidato que cedeu o tempo. Então eu coloquei uma figura importante que também está concorrendo à eleição, mas não é para ele vir pedir voto para ele, é para ele vir pedir voto para mim, né? Então o tempo tem que ser usado para aquela propaganda, mesmo que venha outra pessoa, tá? Então não posso usar o espaço para que venha outra pessoa pedir voto para ela, né? Então seria nesse contexto, tá bom? Bem legal isso daqui, né? Eu vou até colocar uma observação. Leiam com calma, é bem facinho de entender. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, né? Gravações. Nos programas e inserções de rádio e televisão, destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação, só poderão aparecer em gravações internas e externas caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes, músicas, né, vinhetas, inclusive de passagens com indicação do número do candidato do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de majoritário para proporcional e vice-versa, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programação e inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, tá bom? E no segundo turno? No segundo turno das eleições, não serão permitidas nos programas de que tratam, né, esse assunto que nós estamos estudando, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado apoio a outros candidatos. Tá? Então, se formalizou o apoio, não pode aparecer alguém que seja filiado ao partido, né? E esse partido está apoiando outra pessoa. Ah, mas eu não apoio, né? Porque às vezes o partido está apoiando e aquela pessoa não, mas é vedado que ela participe do programa, né? Afinal, isso poderia gerar ali uma infidelidade partidária, gera uma confusão na mente do eleitor. Pô, um partido está apoiando tal candidato, mas o filiado àquele partido está apoiando o outro, né? Isso gera ali uma confusão na cabeça dos eleitores, né? E as entrevistas, né? Porque já que nós estamos falando de rádio e televisão, será permitida a veiculação de entrevista
com os candidatos de cenas externas nas quais eles pessoalmente exponham, né, a realização de governo ou da administração pública, falhas, né, administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços, e também mostrar ali atos parlamentares e debates legislativos. Tá? Então, isso será permitido. Né? O partido político ou coligação que não observar essas regras perderá o seu horário gratuito de propaganda, né? O tempo equivalente ao tempo reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Né? Então, ou seja, aquele espaço, né, que você teria à sua disposição, você perde em detrimento do candidato, né, que foi, por exemplo, ofendido. Né? Então, o tempo é o mesmo, só que você perde e esse tempo vai ser concedido àquele que foi prejudicado, tá bom? E a emissora também é penalizada? A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá, né, por isso que tem um processo, determinar a suspensão por 24 horas da programação normal da emissora que deixar de cumprir as regras relacionadas à propaganda eleitoral. No período de suspensão, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem, informando, né, vai ser uma imagem, né, com a mensagem informando ao eleitor a cada 15 minutos, porque vai ficar sem nenhuma programação. Né? Então, ali vai constar que a emissora foi penalizada por não ter cumprido os dispostos na lei das eleições. Aí vai ficar, a emissora foi punida porque não cumpriu os dispositivos da lei das eleições. Né? Então, o eleitor vai saber o porquê que aquela emissora está fora do ar. E em caso de reiteração, né, então em cada reiteração, o período de suspensão será duplicado. Né? Então começa com 24 horas, depois pode ir para 48 e assim sucessivamente. Bom, vamos lá, agora vamos fazer uma questãozinha para a gente esquentar e ver se vocês estão feras nesse assunto. Conforme as normas que regulam a propaganda eleitoral, assinale a alternativa correta. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão gratuita restringe-se ao horário definido em lei, sendo a veiculação de propaganda paga permitida fora desse período. Né? Não pode fazer propaganda paga, né? Porque aqui ele está se referindo no rádio e na televisão. No horário reservado para a propaganda eleitoral, será permitida a utilização de comercial e propaganda realizada com a intenção de promover marca e produto, desde que não ofenda outro candidato. Não, né? Isso não é possível, não poderá ser realizado esse tipo de propaganda. Né? Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer outro tipo de censura nos programas eleitorais gratuitos, não achei nenhum erro até aqui. No segundo turno das eleições, será permitida nos programas eleitorais a participação de filiados a outro partido que tenham filiado, né? Também não, aqui ó, não, cadê aqui? Não será permitida nesse tipo de propaganda filiada a partido que formalizou a outro partido o apoio, né? A propaganda eleitoral gratuita poderá utilizar a linguagem de Libras, né? Pessoal, aqui é bem confuso, né? Porque você fala, pô, professor, eu vi esse negócio de Libras, né? Mas não é poderá, é deverá, né? Isso aqui não é uma faculdade, é uma obrigação, tá? Isso derruba um pouquinho. Espero que vocês tenham lembrado aí, a alternativa C é a resposta correta. Agora deixa eu aparecer, vocês ficaram com saudades, eu estou aqui só para desejar a vocês bons estudos, né, que vocês consigam focar bastante. Caso tenha alguma dúvida, assistam novamente, com calma, e eu espero que vocês tenham bastante sucesso, afinal, aqui vocês vão vencer e vocês vão conseguir a tão sonhada vaga. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o TSE-TRE, edital foi publicado tanto para técnico como também para analista. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório com tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Você vai ter no curso acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus, caderno de questões, simulados, revisão de véspera, redação corrigida para quem vai fazer a prova para analista, lives e tutoria, tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Visualiza aqui comigo essa informação. Olha só,
Se você for prestar só para técnico judiciário área administrativa, valor de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você for fazer para analista judiciário, aí o valor é de 697 por apenas R$ 347 ou 12 vezes de R$ 34,65. Os links dos cursos estarão abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários. Basta você clicar num dos links que você deseja prestar e iniciar sua preparação. Como eu falei, o acesso é imediato, tá bom? Lá na página do curso tem um chat online. Caso você tenha alguma dúvida, é só digitar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Tá certo? Então, ó, clica no link aí, num dos links que você deseja, e inicia sua preparação imediatamente. Estou te aguardando dentro da plataforma. Grande abraço e até mais. Valeu!